já virou série, eu já tô sem abertura engraçadinha. O vídeo é sobre o Hulk e aparentemente a gente vai fazer uma proposta por ele. Roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor e vamos embora. Eu fiz essa abertura aí, galera, porque assim, sem sacanagem, tá? Desde que eu comecei o canal, eu fui pesquisar e hoje, inclusive, sai o vídeo sobre o Guilherme Arana, né? O raio-x do Guilherme Arana. Eu tô gravando isso daqui, pra vocês terem noção. Tô gravando isso daqui às 3h55 da manhã, tô começando a gravar esse vídeo, porque eu terminei o raio-x do Guilherme Arana, tá? Então eu espero que você vá lá e vá assistir isso, e vai deixar like, vai deixar comentário lá falando: nossa, Gabriel, meus parabéns, que vídeo bom, mesmo que você não ache, tá? Mas 30 e tantos minutos contando a carreira inteira do Guilherme Arana, você só vai achar aqui, assim como tem do James já também. James, né, na verdade. Então assim, eu fazendo, cara, o vídeo sobre a carreira do Guilherme Arana e etc, eu fui pesquisar uma coisa e eu reparei uma coisa, cara. Sabe quantos vídeos eu já lancei sobre o Hulk? Só nessa brincadeirinha agora, 17. No dia 22 de dezembro, eu falei a primeira vez, escrevi num título aqui do canal a palavra Hulk. E de lá pra cá já foram 17 vídeos, esse é o 18º. E nenhum deles foi pra encher linguiça não, tá? Porque você pode ser que em algum momento você ache alguma coisa. Não. Todos foram com notícias e novidades. Por quê? Porque foi algo de muitas reviravoltas. É claro, a cada reviravolta eu trago um novo vídeo porque eu acho que você aí merece uma boa informação, uma informação de maneira ágil. Então, eu peço para que você nesse vídeo deixe o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, porque a gente vai falar de mais uma vez uma situação envolvendo o Hulk. Agora, uma informação divulgada pela Joana de Assis, e aí a gente já tem que contextualizar, porque eu sei que o seu dedinho já levantou e falou: Gabriel, mas a Joana de Assis não disse ontem, ou anteontem, né, já. Não disse anteontem que o Hulk tinha pedido rescisão, e aí depois o Hulk foi lá no Instagram dele e revelou que ele não pediu rescisão? Sim, isso aconteceu, mas eu preciso fazer 2 pontos aqui. Primeiro, meu amigo, parte envolvida, isso é um princípio até meio que do direito ele também. Parte envolvida não revela, parte envolvida expõe o seu lado. Envolvida expõe o seu lado. Tá? Só esse é o ponto. Porque às vezes a gente trata jogador e clube como, olha só, como ele foi lá e desmentiu. Peraí, o Hulk apresentou prova? Não, então ele não desmentiu, ele deu a versão dele sobre ter pedido rescisão ou não ter pedido rescisão. A versão do Hulk é mais crível e tal, aí a gente vai debater se a gente acredita ou não. Agora, vi pra cá falar bem assim, ó, olha só, o jogador tal já desmentiu que aconteceu a confusão. Desmentiu, irmão. Às vezes o cara só deu a versão dele, só que ele é um ídolo teu, assim como a torcida do Galo tá agora com o Hulk. Ele é um ídolo do torcedor Atlético, então você escolhe acreditar mais nele. Segundo ponto que eu preciso falar. Sim, foi falado que o Hulk pediu rescisão. Mas isso foi falado primeiro pela Itatiaia, ou seja, uma fonte aí que espalhou isso pra mais gente. Mas vamos lá, o que diz a matéria da Joana de Assis, tá? Diz que o Atlético Mineiro, Hulk e Fluminense abriram conversa direta para decidir o futuro do atacante. Ou seja, Atlético Mineiro e Fluminense abriram uma conversa para decidir o futuro do Hulk. Porque o Atlético Mineiro quer uma compensação financeira para liberar o jogador e os dirigentes de Atlético e Fluminense negociam termos de possível transferência. O cenário muda porque antes quem conduzia a negociação era a representante Marisa Alija, mas o cenário mudou desde a noite de terça-feira quando o staff deu as negociações por encerradas. Ou seja, o que o Hulk fez? Falou: olha, eu não negocio mais com o Fluminense se o Fluminense não resolver a situação com o Atlético Mineiro. E por que mudou? Porque o Atlético Mineiro falou para o Hulk que não o liberaria de graça. Foi isso que aconteceu. O Hulk foi até o Atlético Mineiro, você pode pegar todas as fontes e somar, que é essa história que vai ter. O Hulk foi até o Atlético Mineiro pedindo para ser liberado para jogar no Fluminense. O Atlético Mineiro marcou uma reunião, agendou para mostrar um projeto que convencesse o Hulk a abandonar a ideia de jogar no Fluminense e ficar no Atlético Mineiro. O Hulk não topou essa ideia,
não topou, inclusive achou a ideia, né? Ele mesmo fala isso, achou a proposta até, de certa maneira, ofensiva, né? Não lembro agora exatamente a palavra que ele utilizou, mas que ele achou a proposta desportivamente problemática, apesar de financeiramente melhor que a do Fluminense, mas esportivamente problemática. Então o Hulk não aceitou a proposta do Atlético e pedindo para poder se transferir ao Fluminense de maneira mais tranquila, né? Houve um não, e aí foi, né, colocou isso nas mãos do Fluminense. Então a situação neste momento depois da conversa aqui, ó, nesta terça-feira, entre Rafael Menin e Mário Bittencourt, e aí eu volto aqui pro ponto, né? Parabéns a Joana de Assis, que achou o termo colaborador para colocar o Mário Bittencourt na gestão do Fluminense, que atualmente a gente não sabe o que o Mário Bittencourt é, e procuramos cadê Matheus Montenegro, presidente do Fluminense, que quando o Mário era presidente, ele que conduzia. Agora a gente só ouve o Mário conduzindo negociações, e eu vou voltar aqui. Eu não estaria falando isso se já tivessem anunciado o cargo do Mário. Sem anunciar o cargo do Mário Bittencourt, só fica feio. Só fica feio, porque parece que a gente elegeu um presidente que é só para o Mário, porque o Mário não podia fazer uma terceira eleição. Mas enfim, seguindo isso, diz que o acionista do Galo avisou que aceitaria negociar o Hulk, desde que uma compensação financeira fosse feita ao clube mineiro. A multa rescisória do Hulk para deixar o Atlético é de 60 milhões, só que está topando flexibilizar esse acordo para que os clubes cheguem a um consenso, porque é meio óbvio que o Fluminense não vai pagar 60 milhões. E aí diz que, na quarta-feira, o colaborador fez um novo contato. Mário Bittencourt falou com Paulo Brax, que foi designado para conversar com o Fluminense sobre os termos dessa transferência. Após o desabafo do atacante nas redes sociais, os representantes dos jogadores decidiram que ele vai cumprir o contrato com o Atlético até o final de 2026 e que o staff do Hulk não pretende acionar a cláusula de renovação automática do contrato dele para 2027, né, que ele tem lá essa cláusula para ficar. Qual que é o problema disso? É que isso está basicamente definindo que a carreira do Hulk acaba em 26, ou ele vai achar um novo clube que vá o contratar para 2027, porque o Fluminense está contratando para 26, 27, eu não sei se é só para 27. Ou seja, o cenário hoje é de uma discussão entre Fluminense e Atlético Mineiro sobre o valor de Hulk no mercado de hoje. Eu fiz uma pergunta no Twitter, falando bem assim, até quanto você acha aceitável o Fluminense pagar para ter um atacante de 39 anos? Qual que é o valor que você... Até qual valor o Fluminense pode ir achando aceitável ter um jogador que vai acabar o contrato dele em 12 meses? Porque eu tô falando aqui coisas que são significativas quando a gente vai vender. Quando a gente vai vender, o Mário Bittencourt fala bem assim, não, mas você tem que entender que o Nino tinha um contrato que estava acabando no final do ano. Então isso barateia um pouco. Então são dos dois lados. Eu vou colocar aqui na tela algumas respostas, até de pessoas que eu sigo inicialmente, né? O Hulk não é qualquer jogador, tem bons números, então a diretoria precisa agir para não gastar um valor alto apenas no Hulk. Agora vale a honra, é outra opinião que tem aqui, né? Tem esse ponto, o Fluminense agora vale a honra na contratação. Tem uma ponderação até do Alexandre Vasconcelos, foi colaborador da gente aqui, não ex-presidente do Jornada, mas que foi colaborador do Jornada, falando um ponto de que, olha, acrescentando pontos aqui, quais são as alternativas se você não for no Hulk agora, né? Quais são os custos comparados ali para você trazer um jogador como esse? E aí eu falei, ó, e tudo isso tá no termo aceitável, né? Até que ponto você acha aceitável o Fluminense ir agora buscar um 9? Por que isso? Porque tem gente que vai achar que o Fluminense tem que resolver a camisa 9 com alguém que tenha certeza de gols. E o Hulk é certeza de gols, né? Claro, no futebol nada é uma certeza absoluta. Mas o Hulk é um jogador que mete muito gol há muito tempo. Então, obviamente que isso faz algum sentido. Aí você teve outros aqui que colocaram, por exemplo, acima de 20 milhões de reais já está sem condições. Ou seja, esse daqui, o Pontes, tá falando aqui que ele tolera até 3 milhões de dólares, mais ou menos. Aí o Igor já falou que 4 milhões de dólares estaria de bom tamanho, né? Mais do que isso daí, não sei não. Aí você vem aqui para outros, por exemplo, o valor é o Soteldo. Só de economizar os anos de salário já vale. Não que seja um grande entusiasta da vinda do Hulk, ou seja, dá o Soteldo pro Galo. Isso o Galo toparia agora, né? Levando em conta o mercado de centroavantes desse nível tá difícil, vale um esforço pelo Hulk. Agora, ele não falou um valor aqui. Que vale o esforço, acho que vale. E o valor, né? Richarlison, esse aqui tá iludido no Richarlison ainda, Roger Guedes, e tá. O salário seria muito maior, Bruno. Seria
muito maior. Só o custo de transferência já paga uns 10 anos de Hulk já. Então, assim, cara, o cenário é... Tem gente que tá achando loucura pagar. Tem gente que tá achando que tem que ir forte. 2, 3 milhões de euros é o teto, acho que é a média do que a galera tá achando. Ou seja, cara, muita gente debatendo. A torcida do Atlético Mineiro ainda não tá acreditando nessa notícia, tá? Pelo que eu vi, assim, no geral, é uma galera que tá... O Hulk ficou e é isso. Vai ter negócio? Vai. Como eu falei, o Hulk foi muito mais uma resposta do que necessariamente falar que não vai haver mais negociação. Até porque o climão que deve estar dele no Atlético Mineiro é uma coisa de doido. Agora, sobre valores, minha opinião aqui, tá? Essa negociação, pra mim, era para ter um custo baixo porque o salário é alto. Provavelmente, o Fluminense ia depositar ali algumas luvas pro Hulk. Pra mim, é esse o valor. O Hulk, ó, não vai ter luvas, porque a gente vai pagar o Galo, e é esse valor que a gente tinha estabelecido aqui como luvas que a gente vai usar pra lá. O Fluminense não pode gastar R$1 a mais. Por outro lado, vale dizer, não existe só o Hulk como opção, mas o Hulk tem uma rara combinação de jogador já pronto pra jogar no Brasil e habituado, sem ser uma aposta, se vai adaptar, se vai gostar do feijão brasileiro ou não, e etc., e jogador com muita experiência, estofo pra assumir uma camisa 9, que qualquer um que entrar e não fizer gol vai apanhar pra cacete nos primeiros 2, 3 jogos já de cara, porque a gente já tá puto com 2024 e 25, mais especificamente 25, com camisas 9 que não tem feito muito gol. Quem fez ano retrasado foi um moleque de 17 anos, né? E também de já tá pronto pra jogar agora, de que esteja acessível financeiramente pra gente. Se o Hulk subir muito o preço, pra mim, deixa de estar acessível financeiramente. Eu não sei quanto pagariam de luvas, mas pra mim, 2 milhões de euros é o limite. Eu não iria acima disso não, porque o custo de salário já é muito alto. Tamo junto, até a próxima, valeu.